irmãos. Eu quero saudar todos os irmãos nesse domingo pela manhã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo, Circuito das Águas, Amparo, São Paulo, para transmitir, entrar nesse trimestre abençoado, terceiro trimestre do ano de 2020, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais da Palavra do Senhor, Irmãos, nesse trimestre, um trimestre especial, nós iremos estudar os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Está aqui a lição, uma lição especial da CPAD, pelo momento que nós estamos vivendo, vivenciando. Então temos aqui uma lição em nossas mãos para a gente estar aprendendo. Você que está nesta manhã nos acompanhando, que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar seu lar, sua família, que nesse domingo as bênçãos de Deus possam te alcançar, que seja um domingo produtivo, que seja um domingo abençoado por Deus, cheio de proteção divina de Deus, e que nós possamos também nos alimentar da palavra de Deus, do alimento espiritual, aquele que nos dá vigor, aquele que nos dá força para que nós possamos caminhar cada dia mais e também perseverar em oração, mediante as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos aperfeiçoar na boa obra do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos na lição de número 1, hoje dia 5 de julho de 2020, iremos estudar sobre Daniel. Daniel ora por um despertamento. É o que nós iremos aprender nesse domingo pela manhã. Eu quero dar falar um pouquinho dessa lição, desse trimestre, um pequeno resumo para nós entendermos um pouquinho mais o que nós iremos falar no decorrer desses 3 meses. Quero falar aqui um resumo dessa lição. A nação de Israel viveu um momento de crise política, social e principalmente espiritual. Os períodos de angústias pelos quais o povo de Deus passou, embora fosse de dor e sofrimento, serviram para mostrar o quanto Deus não fica indiferente ao sofrimento do seu povo. Nesse contexto de juízo, dor e sofrimento, Deus impele homens a reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. E por meio desse movimento, um grande despertamento espiritual emerge no meio do povo. Esse despertamento espiritual teve o estudo da palavra de Deus como princípio divino. No meio de um juízo de Deus, o povo é despertado a buscar a face do Senhor. O povo é despertado a estudar a palavra de Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis desta pandemia, e é um momento de nós despertarmos a buscar as coisas divinas. Os dias em que vivemos não são tão diferentes. Uma grande crise gerada pela pandemia que assolou o mundo tem afetado a economia, tem causado desestruturado famílias, lares têm sido desestruturados, e até impedindo que os servos e as servas de Deus prestem culto nos templos. É um momento de reconstrução. Esse momento de reconstrução, nós vamos entender nesta manhã que a oração é um dos princípios para nós começarmos a reconstruir. Eu tenho a certeza que Deus está ouvindo nossas orações, Deus tem olhado para nós, como olhou para o povo de Israel, como Ele viu o povo de Israel. Deus tem olhado para nós, Quando nós olhamos para o texto, da capa dessa revista, que dá ênfase ao trimestre, a gente vê que os princípios divinos em tempos de crise, ou seja, nós precisamos desses princípios divinos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que lá no primeiro versículo da Bíblia já está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então,
Deus tem que estar no princípio. Deus é o princípio da nossa vida, né? Então tudo que nós fazemos tem que ter princípios divinos. Quando nós dedicamos a nossa vida, já é um princípio, né, divino. Quando você dedica a sua vida em oração, em jejum, então o princípio tem que estar, né, na vida do cristão. E o princípio, né, os princípios, principalmente os princípios divinos, é o que nós falaremos aí no decorrer deste trimestre, né? Então a lição de número 1 tem por título: Daniel ora por um despertamento. O texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. A verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura diária: quem leu a leitura diária na segunda-feira, né, Lucas capítulo 11, versículo 5 ao 13, né, a certeza do atendimento à oração, né, onde nós temos a certeza que Deus, né, Ele atende a nossa oração, onde fala lá: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né, e bater, abrir-se-vos-á. Então nós buscamos Deus em oração e nós temos esse pronto atendimento da parte de Deus para conosco. Na terça-feira, a oração de Moisés pelo povo, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 8 ao 21, onde nós vemos que Moisés, né, ele sobe para orar pelo povo, né, pelo povo de Israel, e quando ele recebe ali, né, 40 dias orando, 40 noites orando, ele recebe da parte de Deus, né, as 2 tábuas do concerto, dos mandamentos. Na quarta-feira, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 ao 29, onde nós vemos aí, né, Davi ora para edificar o templo, né, onde Davi ele ora para fazer, né, a edificação do templo do Senhor. Na quinta-feira, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 ao 61, aonde nós vemos também uma oração comovente aqui, né, do rei Salomão, também em prol do seu povo, em prol das coisas, né, do que o seu povo necessitava. Na sexta-feira, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, aonde nós estudamos no trimestre, né, anterior, onde a gente viu que Paulo intercedia, que Paulo orava, né, pelos nossos irmãos ali de Efésios. E no sábado, Abacuque capítulo 3, versículo 1 ao 19, onde Abacuque ora pelo livramento também ali do seu povo. Então nós vemos que, né, esses grandes homens, eles tinham, né, algo em comum, que era a oração. Então a oração é um princípio básico para nossas vidas. A oração é a chave, né, que abre qualquer porta. A oração, né, ela é poderosa em nossas vidas. Por isso que Tiago escreve, né, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração, ela feita por um justo, né, ela tem muito em seus efeitos. A leitura bíblica em classe está, né, em Daniel, capítulo 9. Os irmãos que puderem depois deixar a Bíblia aberta, né, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo de número 3. Também depois a gente iremos ler Daniel, capítulo 6, versículo 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 17, e também versículos 18 e 19. Depois o livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos fazer a leitura aqui em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber a casa o Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Agora vamos ao livro de Esdras, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens no seu lugar, o ajudarão com prata, com ouro e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração nesta manhã, para que Deus possa nos abençoar mais uma vez, nos dando um discernimento, entendimento dessa palavra de Deus, a qual nós vamos falar em despertamento, em oração, despertamento para a construção, Eu tenho certeza que nesta manhã Deus falará ricamente em nossas vidas. Então oremos ao Senhor. Meu querido Deus, meu querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por nós darmos início, Senhor, a esses estudos, meu Pai, que é de grande importância para a nossa vida, para a nossa edificação, Senhor. Nós pedimos, meu Pai, desde já, Senhor, meu Deus, sabedoria. Nós pedimos também entendimento, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, compreender, Senhor, meu Pai, a respeito desta Escritura, Senhor. Meu Pai, venha abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa também a vida da minha esposa que está aqui na Tua casa, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, meu Pai, nós possamos nos alimentar, meu Pai, da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos edificar a nossa vida, Senhor, nos princípios divinos, meu Pai, de sabedoria, Senhor, meu Pai. Por isso nos ensina, meu Pai, nos ajuda, Senhor, nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor, e lhe agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, temos aqui, antes de introduzir essa lição, quero falar um pouquinho, do comentarista, o pastor Eurico Bernstein, comentou essa lição ainda na década de 90. Então, essa lição, ela foi comentada, aqui na década de 90, cujo o assunto permanece, um assunto tão atual e necessário para nós, nós e também todos crentes de todas as épocas, O autor da teologia sistemática também, que leva seu nome, bem como autor de diversos livros, comentaristas de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi comentador
que teve mais comentários publicados pela CPAD, né? 35 anos ao todo. Então nós vemos aí, né, o pastor Eurico Bergstein, né, comentarista da CPAD aí, né, muitos comentários, né, foi tirado, Deus deu para ele, né, para que nós possamos aprender cada dia mais. Então a gente vê que essa lição foi comentada também na década de 90, né, e hoje ela é de suma importância para nós, porque no tempo de crise, no tempo, né, de pandemia, no tempo de dificuldade, de dias trabalhosos, nós precisamos o quê? De princípios divinos para nós nos conduzirmos aos céus, né? Então ele traz aqui nessa primeira lição aqui, né, onde fala de Daniel ora por um despertamento. Da mesma forma que Daniel foi despertado, ele ora para que houvesse um despertamento no meio do povo, né? Você que está nos assistindo, nos acompanhando, você que orou nesta manhã, você que, né, tem uma vida dedicada a Deus, em oração, que nós possamos, né, pegar o exemplo de Daniel para nossas vidas, que nós possamos orar para um despertamento do povo. E o povo, né, de Deus, ele necessita, ele carece muito de um despertamento, principalmente no momento que nós passamos. Nós precisamos despertar para as coisas divinas, onde, né, muitos têm se esfriado, muitos têm dormido, né, têm feito o contrário desse despertamento, porque quando nós olhamos para a palavra despertamento, nós vamos ver que os seus sinônimos são vários, né? Tem aí, eu anotei alguns dos sinônimos de despertamento, ou seja, acordar, né? É um dos principais, né, um dos mais conhecidos, né, sinônimos do despertamento é acordar, né? Quando nós vamos trabalhar amanhã, segunda-feira, né, tenho certeza que os irmãos vão colocar o celular para despertar, para acordar, né, para ir trabalhar. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos despertar para as coisas divinas, nós precisamos despertar para Deus, ou seja, acordar, porque muitos, meus irmãos, têm dormido, né? Também alguns sinônimos de despertamento: animar. Nós precisamos ser, né, ter tipo um ânimo, diz o Senhor, né? Na palavra de Deus, ele vem falando em várias, né, palavras, principalmente quando é a respeito de cura, quando é a respeito de milagre. O Senhor fala assim: tem tipo ânimo, né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é um momento de despertamento, um momento de animar, né? Encorajar também é um sinônimo de despertamento, né? Nós precisamos nos encorajar, e essa coragem, né, ou seja, essa força de encorajamento, nós buscamos em quem? Buscamos em Deus. Deus é aquele que nos encoraja. Pela fé nós cremos, nós saímos nessa caminhada, né? Então nós, principalmente, né, nós que somos cristãos, precisamos nos encorajar. No momento onde a nação está com medo, a nação ela está, né, amedrontada, Deus precisa, né, pessoas que despertem um encorajamento, né? Então precisamos também, né, dos sinônimos: esforçar, esforça-te, tem de bom ânimo, né? São palavras do Senhor. Fortalecer, se movimentar, alegrar, avivar e renovar são sinônimos do quê? De despertamento. Então, quando nós falamos de despertamento, né, pega todos esses nomes aqui, esses sinônimos. Então, despertamento, né, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar, e com máxima de urgência. Amém? A verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, nós vemos aí que todos os exemplos que nós citamos aqui, de Moisés, de Davi e também de Daniel, né, eles eram dedicados à oração, onde, né, eles tinham uma influência no céu, ou seja, a oração chegava ao céu e ali, né, Deus, ele fazia, né, conforme a vontade dele, mas também conforme a oração que ali chegava a ele, né? Então, o crente que busca, né, é dedicado à oração, ele tem influência no céu. Também, se tem influência no céu, imagine na terra, né?
e também contra poderes malignos. Então nós vemos grandes exemplos, de quem tem uma vida dedicada à oração. A gente clama ao Senhor, a gente ora a Deus e a gente vê Deus abrindo o céu e a bênção chegando, Deus abrindo o céu e a cura, a pessoa que está enferma sendo curada. Então nós vemos aí que nós, através da dedicação da nossa oração, nós temos uma grande influência no céu, na terra e também sobre os poderes malignos, que em nome de Jesus cai por terra. Amém? Então, falamos um pouquinho do princípio, que é a base, que é a raiz, que é o começo de tudo, Temos como objetivo geral conscientizar sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus, O despertamento é proveniente de Deus, ou seja, vem do trono, vem da sala do Altíssimo, Nesses dias trabalhosos nós precisamos despertar, orar a Deus. Amém? No tópico primeiro, nós vamos apresentar os motivos que levam Daniel a ser despertado para a oração, Quais foram os motivos que Daniel foi despertado para orar, Nós somos movimentados por motivos, Qual é o motivo que você foi orar nesta manhã? Qual é o motivo que ontem à noite você orou? Então, da mesma forma, teve motivos que levavam Daniel a ser despertado, para a oração. No tópico 2 a gente vai estar pontuando a resposta, uma oração, ou seja, uma oração feita a Deus. Como o Tiago falou ali, a oração feita por justo tem muito em seus efeitos, ou seja, tem a resposta divina, Então nós vamos pontuar aqui no tópico 2 a resposta divina, as orações de Daniel. E no tópico 3, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então vamos à introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Assim era Daniel. Olha só, o escritor ele deixa claro aqui, meus irmãos, os crentes fiéis, aquele que é fiel a Deus, brilham como a luz. Ele usa lá um texto lá do Novo Testamento, onde vai falar que vós sois a luz do mundo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo número 15, onde nós temos o texto bíblico, a qual ele fala, um texto bastante conhecido dos irmãos, mas vale ressaltar que nós somos a luz deste mundo. Mateus capítulo 5, versículo de número 15. Aleluias. Vamos ver o versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, o crente fiel, ele brilha como a luz, Porque sendo fiel a Deus, sendo temente a Deus, obediente a Deus, resplandece a luz divina, No meio de uma geração corrompida e perversa, O escritor fala também em Filipenses, capítulo número 2, versículo de número 15 também, olha só, ele vai nos falar: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós estamos aí no meio, de uma geração, como o escritor Paulo fala, uma geração corrompida e perversa, entre a qual, resplandece como astros no mundo, Então, que nós possamos ser irrepreensíveis e sinceros e filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração. É a mesma, a qual Daniel ele estava, Irmãos, nós vemos os textos, da palavra do Senhor aqui no livro de Daniel, que o que nós mais vemos em Daniel é que ele não se misturava,
Daniel ele colocou no seu coração. Aqui em Daniel capítulo 1, versículo 8, vem falando, né? Daniel assentou no seu coração, ou seja, Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, né, nós não devemos contaminar com este mundo perverso, né, com este mundo que, essa geração corrompida. Assim também era Daniel, quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 4 e versículo 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava do elevado conceito do reino da Babilônia. Então, nós vemos que Daniel, né, na sua juventude, quis com cerca de 15 anos, elevado cativo para a Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor. Então vamos ao tópico primeiro, onde tem por título: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 10, ele observou que 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal que de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 3. E orou com perseverança. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, né, que Daniel, né, meditando aqui, ao ler, né, a palavra aqui do profeta Jeremias, aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 10, nós também veremos ler, para nós buscarmos o entendimento um pouquinho da palavra de Deus, né? Jeremias capítulo de número 29, aleluias. Jeremias capítulo de número 29, o versículo de número, aleluias, 10, que nos fala assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então nós vemos aqui que é o despertamento para quê? Para Daniel começar a orar. Então aqui, né, todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim Daniel, ele começa a orar com jejum, cobrindo-se de saco, cobrindo de cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Nós vemos, meus irmãos, a oração, né? Como Daniel foi despertado, como Daniel começou a orar, né? Uma oração fervorosa, uma oração com perseverança. Então, a oração, meus irmãos, ela é muito importante, mas ela precisa ser uma oração também, né? Juntamente com o jejum, porque, meus irmãos, o jejum é fome de Deus. Quando nós estamos, né, jejuando, quando nós estamos buscando a face de Deus, né, principalmente quando nós estamos em jejum, é se alimentar de Deus, é ter fome de Deus. Então, e Daniel aqui, a gente vê que ele é despertado a orar como uma nação. E esta oração, meus irmãos, era uma oração com perseverança, não era uma oração qualquer, né? Eu vou deixar na mão de Deus e amém. Não, Daniel ele estava perseverante em oração, né? E na carreira cristã, meus irmãos, nós vemos que não é de velocidade, mas sim, né, de perseverança. Não é, né, uma carreira que nós corremos e não chegamos a lugar nenhum. Mas nós somos perseverantes. Não é de quem corre mais, não é de quem chega primeiro, né? Porque o reino de Deus não é assim, porque os últimos, né? A palavra do Senhor vai falando que muitos primeiros serão
os últimos, e muitos últimos serão os primeiros, mas é uma oração de perseverança. Então nós precisamos perseverar naquilo que nós estamos orando. Eu não sei o que você está orando, não sei qual é a tua causa, não sei o que você tem buscado da parte de Deus, mas eu venho nesta manhã te dizer, meu irmão, minha irmã, que precisa de perseverança. Quando nós olhamos aqui, nós vemos lá em 1 Samuel, aonde Ana, ela perseverava em oração. Então nós precisamos perseverar, que Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa oração. Nós vemos aqui também, meus irmãos, a simplicidade, trazendo aqui, a profunda tristeza, aqui o sinal de profunda tristeza, ele se cobrindo de saco e cinza. Nós vemos aqui a humildade, muitos, meus irmãos, quando a gente olha para a oração, Jesus ele vem falando, a respeito da oração, que é para entrar nos seus aposentos, entrar no seu lugar, preparado. Muitos, meus irmãos, tem um lugar específico para orar. A palavra de Deus vem falando aqui que Daniel, ele entrava no seu quarto e fechava a porta para orar. O que nos dá um entendimento disso aí? Ele entrava no seu íntimo, ou seja, ele não queria que ninguém visse ali, a busca. Muitos, meus irmãos, quando Jesus ele fala que é para nós estarmos orando, a gente vê alguns exemplos que Jesus ele fala que ele subia para orar, ele queria orar no seu íntimo, ele queria ter uma intimidade com Deus. Muitos falam, buscam um lugar próprio da sua casa, seja um quarto, seja ali uma sala, não sei, independente do lugar, meus irmãos. O importante é estar perseverante em oração, como Daniel, que ele entrava no quarto, fechava a porta e abria a janela para o lado dele, dali de Jerusalém, para estar buscando, O mais importante era a perseverança. Nós precisamos ser perseverantes, confiantes no que nós estamos orando, no que nós estamos buscando, que Deus vai nos conceder. Então, aqui a gente vê como se dá o despertamento aqui para orar de Daniel. E Daniel, meus irmãos, nós vamos aqui ver aqui no tópico, o primeiro subtópico, primeiro aqui, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-se a função de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, versículo 8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15, versículo 29. Então, nós vamos ver aqui que uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, consagração, é uma vida pautada nas coisas de Deus, é uma vida de retidão a Deus. Nós, como cristãos, precisamos ter essa vida de retidão a Deus. Uma vida, meus irmãos, a qual nós não devemos misturar as coisas que é profanas com as coisas santas. Então, Daniel aqui, quando a gente olha para, aqui no seu primeiro capítulo aqui, ele colocou no seu coração em não se misturar com os manjares, com a bebida, com a comida do quê? Do rei. Então, Daniel estava ali, no reinado, sobre o reinado do rei, mas ele não estava se contaminando, ou seja, Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, ou seja, Daniel estava na onde? Na Babilônia, mas ele não se contaminava com a Babilônia, porque o seu coração era um coração puro, era um coração reto, era um coração, meus irmãos, que tinha contentamento nas coisas de Deus, ou seja, ele estava vivendo aqui Provérbios 15, versículo 8, a oração do reto é o seu contentamento. Ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo, ou seja, vivendo no meio do paganismo, vivendo no meio da idolatria, vivendo no meio da corrupção, ele não se contaminou. Não é diferente dos dias de hoje, meus irmãos. Hoje nós vivemos no meio do paganismo, vivemos no meio da idolatria, vivemos no meio das aberrações, das coisas malignas, ou seja, homossexualismo, vivemos no meio da prostituição, vivemos no meio das bebedices, mas nós não podemos nos misturar, nós não podemos nos misturar como Daniel não se misturou, porque uma vida de consagração não tem como misturar, não tem como misturar uma vida dedicada a Deus, uma vida, aleluia, aqui, uma vida
de um povo corrupto, de um povo que vivia no meio do paganismo, né? E vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Meus irmãos, quando nós vemos também lá em Provérbios, né, capítulo 9, versículo 10, vem falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vamos ver que lá em Provérbios também, capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Meus irmãos, tem muitos que não temem ao Senhor e querem se achar sábios. É preciso temer o Senhor. Nós precisamos temer o Senhor, porque é o princípio, ou seja, é o começo, é o fundamento da sabedoria. E aqui, né, Salomão escreveu também no Provérbios 8, verso 13, o temor do Senhor consiste em quê? Em aborrecer o mal. Quando nós tememos ao Senhor, nós aborrecemos o mal. Ou seja, quando nós estamos debaixo das santas e poderosas mãos do Senhor, com todo o temor, com toda a benevolência ao Senhor, com todo nosso espírito voltado ao Senhor, ou seja, uma vida de consagração ao Senhor, nós estamos fazendo o quê? Aborrecendo o mal. Então isso é de suma importância para nossas vidas, da mesma forma que era aqui para a vida, né, de Daniel. Então Daniel, ele não se misturava com o paganismo, ele vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo, é um modelo para os crentes de todos os tempos, né? Daniel 8, onde é o versículo-chave onde nós vamos. Então, Daniel, ele é um exemplo para jovens, é um exemplo para adultos, ele é um exemplo, meus irmãos, para todos os tempos, né? Então, a gente vê que Daniel, ele não se contaminava, não se misturava. Meus irmãos, o que nós vemos nos dias de hoje? Muitos cristãos, infelizmente, estão vivendo uma vida, né, com duas faces. Muitos cristãos dos dias de hoje estão vivendo, né, uma vida que um dia vai na igreja, um dia está buscando a face de Deus, mas no outro dia está buscando as coisas mundanas. A gente vê exemplo, meus irmãos, às vezes, né, na própria, às vezes, rede social, na própria, né, internet. Um dia busca um culto, né, busca lá, escreve lá no Google, lá, né, culto de milagres, palavra abençoada, palavra poderosa, mas no outro dia está buscando coisas mundanas, está buscando, né, músicas mundanas. Então, ou seja, um dia ouve um louvor edificante, no outro dia está ouvindo uma música, né, profana, que não é da vontade de Deus. Então, nós vemos aqui um grande exemplo para nós, Daniel, né? Tanto para nós como na geração vindoura, né? Próxima geração. Daniel, um exemplo. E a gente vê que Daniel, ele orava, ele buscava a Deus. E ele tinha o quê? Quando ele buscava, ele tinha um resultado. Ele tinha algo, né, que vinha da parte de Deus sobre a sua vida. Ele, falando aqui sobre a sua vida consagrada a Deus, a gente vai ver aqui no subtópico 2, a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. A oração, meus irmãos, é uma arma poderosa. Nós estamos aí combatendo as forças malignas através do quê? Da nossa oração, né? A oração que nós estamos fazendo, uma oração poderosa para vencer o mal, para acabar com o mal. Então, Daniel, ele tinha um verdadeiro combate aqui em oração, né? Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O significado perseverar firmemente em oração. Muitos não entendem o que é combater em oração. A gente vê uma pessoa enferma, a gente vê uma pessoa, né, possessa, a gente vê uma pessoa que precisa de uma libertação, precisa de uma cura, e a gente vai
combater em oração. A gente vai ali pedir para Deus, interceder, né, em oração, pedindo a Deus para que Deus venha libertar, pedir a Deus para que Deus venha curar muitas doenças malignas, meus irmãos. A gente vê que é do próprio Satanás que tem colocado. Então é uma luta, meus irmãos, é um combate ali, né, com as forças malignas através da oração. E muitos não sabem disso, muitos não, né, só ora a Deus para pedir, só ora a Deus para Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, e a gente esquece muitas vezes, né, de pedir a Deus, né, discernimento, falar com Deus em gratidão, agradecer a Deus, pedir para Ele sabedoria, para que nós possamos cada dia mais, né, ter uma oração edificante, para que Deus possa nos responder. Então, quando nós oramos, a gente está numa batalha espiritual, né? Nós estamos aí combatendo as forças malignas, o que significa perseverar firmemente em oração, né? Em Romanos 12, né? Paulo vem falando: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Também Gálatas 1, capítulo 1, versículo 30, e Colossenses capítulo 2, versículo 1. Somente visitam de vez em quando um culto de oração, que nós vamos ver muitos crentes, muitas pessoas, meus irmãos, hoje, né, devido à igreja vai começar amanhã, né, temporariamente fechada, mas os cultos de oração é os cultos que menos tem pessoas, porque as pessoas não querem buscar em oração a Deus. Se é um culto, né, de bênção, né, um culto, né, uma campanha, né, portas abertas, uma campanha aí, né, de prosperidade, a igreja enche, porque muitos querem só as coisas de Deus, mas não querem buscar. Faz uma campanha de oração, cada um vai inventar uma coisa, cada um fala assim: eu não posso, pastor, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo no meu emprego. Pastor, eu não posso porque meu combustível do carro está acabando. Eu não posso, pastor, porque hoje eu vou na casa do fulano de tal. Então, a gente vê que poucos têm se dedicado à oração. No meio dessa pandemia, o tempo nosso tem sido grande. O tempo nosso, né, tem sido enorme, porque muitas cidades estão aí com toque de recolher, ou seja, entre as 8, entre as 9 da noite até as 5 da manhã, não pode sair para a rua. E muitos, né, saíram. Agora nós temos esse tempo para quê? Para edificar a nossa vida. Edificar a nossa vida do quê? Na oração. E muitas vezes nós temos sido falhos com Deus. Nós estamos aqui, né? Será que nós estamos esperançosos? Será que nós estamos buscando em oração? Será que nós estamos perseverando? Porque perseveração é algo continuamente, né? Não é eu pedir hoje e esperar 20 anos, não. Precisamos perseverar. Senhor, eu careço disso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, liberta isso, Deus faz isso, faz aquilo. E perseverar, e orando, buscando, sem cessar, né? Então, muitos, meus irmãos, tem, infelizmente, como o escritor fala aqui, né? Somente visitam de vez em quando o culto de oração. Se visitam de vez em quando, imagine para orar, só de vez em quando, né? Então é de suma importância nós estamos orando. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quer a resposta de Deus? Quer milagre de Deus? Comece a orar mais, comece a buscar mais, né? Porque motivos, meus irmãos, como Daniel teve motivo aqui, né? Olhando, meditando aqui nas palavras aqui do profeta Jeremias, ele teve motivo a orar, para buscar, né, forças da parte de Deus. O que vem? Vem a resposta. Vindo a resposta vem o quê? O resultado. Como que nós queremos buscar ter resultado, ter resposta
se nós não fazemos o que é primordial, que é o que? Orar. Então, como Daniel ia ter resposta se ele não fosse para a oração? Se ele não fosse despertado a orar? Como que ele ia ter um resultado se ele não fosse despertado a orar? Então Daniel, na hora que ele começa a ver que as coisas estavam difíceis, ele já tinha uma vida dedicada a Deus. Ele vai lá, orar 3 vezes por dia. Por mais ainda que a oração, né, ela seja a chave que abre a porta, que a oração seja, né, poderosa para curar, para libertar, para sanar, nós precisamos orar cada dia mais. Amém? Daniel, porém, tinha que orar 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando sua própria vida, bem, a de seus amigos e a de todos os seus sábios de Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel capítulo 2, versículo 18 e versículo 20. Deus fala assim: para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, não pereça com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Olha o resultado da oração. Daniel, temente aqui, né, pela sua vida, pela vida dos seus amigos, Daniel se pôs em oração, para que Deus pudesse dar respostas, revelações a ele. Como eu disse, quer a resposta de Deus, começa a orar, né? Tem que ter uma vida de dedicação a Deus. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Seja você também experiente na vida de oração. Eu tenho experiência para fazer aquilo, eu tenho experiência naquilo. Tem que experiência também uma vida dedicada à oração. Subtópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Nós vamos ver aí alguns resultados, né? Algumas mudanças aqui que estavam para acontecer na Babilônia, né? Era o período aqui que Daniel estava o quê? Em oração. Então o resultado já estava vindo, né? O reino da Babilônia estava em guerra contra os medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes, ou seja, aqui, né? O rei da Babilônia era quem? Nabonido, né? E ele estava para onde? Ele estava na capital, cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. E seu filho, né, Belsazar, organizou aqui uma festa, né, para seus grandes aqui, uma festa que a Bíblia vai falar que tinha cerca de 1000, né, pessoas. Estando lá já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Olha só, meus irmãos, que pecado, né? Que coisa mais, né, honrinha aos olhos de Deus. Aqui nós vemos aqui nesse contexto, meus irmãos, que, olha só, uma mistura do que é santo com uma coisa que é profano. Estando embriagado, olha aqui, mandou trazer o que? Os vasos sagrados, que era santo, né? Para quê? Para que todos os seus convidados bebessem o vinho nesses vasos santos. Aqui a gente vê, meus irmãos, misturando as coisas santas com as coisas profanas. Toda vez que isso acontece, meus irmãos, Deus vai intervir.
vamos ver aqui. Houve, então, uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte o castiçal. Em Daniel, capítulo número 5, versículo número 5, que fala assim, né? Vamos ler a partir do versículo de número 4. Beberam o vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, que escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Olha só. Então se mudou o semblante do rei, e seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Olha só, né? Houve-se então uma intervenção divina. Meus irmãos, tenha certeza que no momento mais difícil Deus está intervindo, porque Deus, Ele está no controle da situação. Deus sempre vai estar no controle e sempre Ele vai intervir, né? Aqui o rei viu os dedos de uma mão de um homem que escrevia na parede, de fronte ao castiçal. Acabou o quê? A alegria, acabou a festa, né? Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede, né? Ou seja, todos os sábios, todos os astrólogos que foram chamados, né, a mandado do rei para o quê? Para decifrar, para buscar o entendimento, para interpretar o que estava escrito lá, né? Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Vamos ler lá em Daniel capítulo 5, versículo 13, né? Vamos ler a partir do versículo de número 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria se acham em ti. Olha só, né? Quando buscaram Daniel para interpretar, buscaram Daniel para, né, interpretar o que tinha sido escrito ali naquela parede, eles começam a entender que a sabedoria, a luz, né? Quando a gente vê lá no versículo 11, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz. Será que hoje, né, podemos achar em você, em mim, luz? Será que nós estamos sendo luz? Será que nós temos, né, temos essa luz que brilhava em Daniel? De todo o seu entendimento, de toda a sua ciência, de todo o seu temor. Então, foram buscar Daniel para interpretar, porque ali no reinado não acharam, porque os astrólogos não tinham entendimento, né? Os magos não tinham entendimento, os sábios não tinham entendimento, porque somente o entendimento estava, né, em Daniel, porque ele buscava, ele tinha uma vida consagrada a Deus. Hoje, meus irmãos, a gente vê que muitas pessoas, né, só buscam o quê? Profetas, profetadas, buscam, né, o quê? O que é para o seu próprio ego, o que é para o seu próprio, né, querer, e não buscam na parte de Deus. O entendimento que foi revelado ali a Daniel não foi algo, né, que Daniel
buscou uma vez em Deus, mas ela tinha uma vida dedicada à oração. Chegou um momento em que Daniel falou assim: Senhor, eu quero, eu necessito, eu careço desse entendimento, dessa revelação. E a palavra de Deus vem dizendo que Deus revela a Daniel. E naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. O que era o entendimento das palavras que estavam escritas lá? Daniel capítulo 5, versículo 28, que vem falando assim. As palavras que foram escritas, está no versículo 25. Vamos ler para nós entendermos, O rei, ele viu uma mão, escrevendo lá essas palavras. O que eram essa escritura que estava escrita? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Mais simplificado está aqui: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E naquela mesma noite foi morto Belsazzar. Por quem? Pelos caldeus. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Então nós vemos aqui que misturou coisa santa com coisa profana. Deus interviu e veio o quê? O juízo de Deus sobre a vida de Belsazzar. Síntese do tópico primeiro. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Então, nós aprendemos aqui que uma vida consagrada a Deus, em oração, traz para nós o quê? Livramento. Alcançamos livramento e também nos traz a vitória contra os nossos inimigos. Amém, meus irmãos? Vamos ao tópico número 2, onde tem por título a resposta às orações de Daniel. Como nós vimos no tópico primeiro, o que levou, qual foi o motivo, qual foi o despertamento para Daniel e buscar em oração. Agora nós vamos ver a resposta das orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Vamos ao tópico primeiro. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta Jeremias, o qual profetizou muito, sobre o seu povo, conhecido como profeta chorão, porque ele, intercedia. Jeremias, ele se colocava no lugar do seu povo, e dessa mesma forma, o que nós temos que fazer hoje, a liderança da igreja tem que se colocar no lugar do povo, orar, interceder pelo seu povo. Então, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras capítulo 1
versículo 1 ao 3. Então a Bíblia vem aqui relatar o que aconteceu, né? A gente vai entender aqui que, né, o rei Ciro, né, houve esse despertamento, né, para quê? Para ele liberar, para ele mandar o povo, né, subir a Jerusalém para edificar a casa de Deus, né? Ele reconhece o Senhor, né? Mais importante, o reconhecimento aqui do rei Ciro, né, a respeito do Senhor, nosso Deus. Ele reconhece aqui, né, o Senhor, Deus dos céus, Deus todo-poderoso, Deus supremo. Esse reconhecimento nós devemos reconhecer também. Muitos não reconhecem Deus como Deus poderoso, como Deus dos céus, não. Busca meios em outras, né, várias coisas, né? Mas nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós devemos reconhecer o poder divino do nosso Deus, né? Então ele manda que o povo, né, ele faz o decreto e pede que o povo suba, né? Quem há entre vós, todo o seu povo, seja de seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ele é o Deus que habita na nossa nação. Ele é o nosso Deus. Vamos ao subtópico de número 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprido o quê? A promessa divina através do profeta Jeremias. Ou seja, né? Qual era a profecia do profeta Jeremias? Vos visitareis e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, né? Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, né, quando nós pedimos, pensando algo, sempre Deus vai dar maior, sempre Deus vai dar melhor para nós. Então, que nós possamos cada dia mais ter uma vida dedicada, porque quando nós dedicamos, né, e a gente vai ver que tudo se cumpriu conforme o quê? Conforme a Bíblia, conforme a profecia, conforme a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos passando no dia de hoje é cumprimento da palavra de Deus, como se cumpriu ali na profecia de Jeremias, está cumprindo nos dias de hoje. Então, não é tempo de nós, né, nos atemorizarmos por o que está acontecendo, né? É pestes, é doenças, é enfermidades, é terremotos. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, como né, foi escrito aqui. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Tudo será como diz o quê? A Bíblia. Então, as palavras do Senhor, as profecias que estão se cumprindo nos dias de hoje, as profecias que ainda não se cumpriram, tudo, meus irmãos, vai se cumprir, né? Então, nós precisamos dedicar a meditação da palavra de Deus. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. O que iria acontecer, né? Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá. Isso é o que ia acontecer, né? E aconteceu. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Então, eles iam reedificar o templo de Deus. Terceira, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas sobre os tributos de além do rio. A quarta, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Olha só quanta coisa boa estava acontecendo. Por quê? Era a resposta de oração de quem? De Daniel. Então, a gente vê que o povo, né, olha, você vê, todos os judeus seriam libertados para voltar a Judá, caso quisessem. Receberiam permissão para reedificar o templo, ou seja, ia ser reedificado o templo de Deus. Todas as despesas da construção, né, iam ser tiradas dos tributos além do rio. Os vasos sagrados, né, seriam entregues ao cuidado de quem? De Zorobabel, né, que era nomeado governador ali dos judeus pelo rei Ciro, para ser transportados de volta para Jerusalém. Então, a oração, meus irmãos, tem resposta. E como fala aqui, tudo
muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, a oração de Daniel teve uma grande resposta. A resposta divina, as orações de Daniel incluía o quê? Levantar Ciro para abençoar o seu povo. Ou seja, olha, a oração fez Deus levantar Ciro para quê? Abençoar o seu povo, né? O povo de Deus, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Então, nós vemos aqui, Deus desperta Daniel para orar, Deus dá a resposta para Daniel, e depois, o resultado de um despertamento, ou seja, o resultado do despertamento, da resposta de Deus, vem o que? O resultado proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que se ele antes ignorava. Talvez, antes Ciro ignorasse as respostas divinas, talvez, a realidade de o que Deus queria com o povo, mas talvez Ciro teve um encontro com Deus, porque a gente vai ver aqui que ele reconheceu que o Senhor, Deus dos céus, Ciro teve experiência pessoal com Deus no seu coração. Nós precisamos ter experiência com Deus também em nossos corações, Para ter experiência com Deus em nossos corações, precisamos o quê? Deixar o nosso coração aberto, deixar o nosso coração livre para as coisas de Deus. Talvez teu coraçãozinho esteja aí sujo, talvez teu coração esteja aí cheio, lá no 99,9, é tempo de limpar o coração. Limpa o teu coração aí, Joga fora o rancor, joga fora a tristeza, joga fora o mau humor, joga fora aí, a ansiedade, joga fora tudo aí que não provém de Deus e deixa Deus habitar nesse coração. Amém? Então, nós vamos ver aqui, algumas, das experiências pessoais com Deus que Ciro teve. A primeira, Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. Nós vamos aqui em Esdras capítulo 1, versículo 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Está lá em Daniel capítulo 4, versículo 30 ao 37. Depois os irmãos leem esses versículos, que é de boa edificação para nossas vidas. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, ou seja, nós somos pequenos diante de Deus. E aqui Ciro também mais que Nabucodonosor, que demorou para aprender, é difícil, cada um tem um despertamento, um tipo de despertamento. Muitos, meus irmãos, despertam, sabe na onde? Lá no leito do hospital, lá no leito da UTI. Muitos despertam lá, mas ainda o despertam. Agora muitos, meus irmãos, brincam, estão dormindo, não querem despertar, não querem fazer a vontade de Deus, estão brincando. Talvez o amanhã pode ser tarde demais. Então, é tempo de despertamento espiritual, é tempo de nós abrirmos a nossa boca e dizer que Jesus é cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele vai vir buscar a sua amada igreja. Esse é o despertamento para os dias atuais. Despertar para Cristo, confiante em Cristo. Eu vejo, meus irmãos, no meio dessa pandemia, onde era para ter um despertamento, e as coisas acontecendo, vindo grandes desastres, grandes sinais de Deus, o povo, o quê? Dormindo. O povo não desperta. O povo não desperta. A palavra de Deus está sendo pregada. A profecia está sendo cumprida. Como foi nos dias ali de Jeremias, como foi nos dias ali de Isaías, Daniel.
está se cumprindo nos nossos dias atuais e o povo dormindo. Tem que despertar, né? O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus. Quer ver a majestade de Deus? Desperta. Sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza, Saulo assolava, olha aqui o exemplo de Saulo, assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? Olha só, Saulo assolava, Saulo era perseguidor, ele fazia e desfazia, matava cristãos, mas quando ele teve encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, caiu ao chão e só fez uma pergunta, né? Quem és, Senhor? Está lá em Atos capítulo 9, versículo 5. Quem é o Senhor? Será que nós vamos precisar? Será que nós vamos carecer disso também? O tempo é de despertamento. Nós conhecemos quem nós seguimos. Nós conhecemos ao Deus da nossa vida. Mas por que não despertar? Muitos, meus irmãos, estão fracos. Fracos porque quer. Hoje, meus irmãos, nós temos alimento espiritual. Todos, meus irmãos, têm uma Bíblia em casa. Quem não tem Bíblia tem um aplicativo no celular. É impossível, meus irmãos. É impossível uma pessoa não ter uma Bíblia, não buscar a palavra de Deus. Há um ano atrás, meus irmãos, no dia 29 ou 30 de junho de 2019, eu lancei um desafio aqui na nossa igreja. Esse desafio era o quê? Ler a Bíblia em um ano. Eu deixei na mão de cada irmão da igreja, né? Era um culto de domingo, a igreja estava, né, lotadinha dos irmãos. Eu deixei uma folha, né, com um plano para os irmãos estar lendo a Bíblia em um ano. Então os irmãos iam começar dia 1º de julho de 2019 a ler a Bíblia. E ia terminar agora dia 30, terça-feira, de ler a Bíblia. O irmão ou a irmã que lesse, eu me prontifiquei a dar uma Bíblia de presente do meu bolso. Eu me prontifiquei, falei assim, eu vou dar uma Bíblia para quem lê. Ainda eu cheguei em casa e falei para minha esposa: eu quero comprar várias Bíblias, porque eu quero que os irmãos dediquem uma vida em oração, uma vida dedicada na palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, uma pessoa até agora me comprou a Bíblia. Apenas uma pessoa falou assim: pastor, eu já estou lá em Apocalipse capítulo 20. Essa pessoa não me comprou, mas ela falou assim: pastor, estou lá em Apocalipse capítulo 20, ou seja, está terminando já. Glória a Deus pela vida dessa pessoa. Irmãos, é tempo de despertamento. É tempo da gente rever a nossa vida dedicatória a Deus, a nossa vida de dedicação ao Senhor, né? No meio de 45, 46 irmãos, apenas um leia a Bíblia inteira, né? De Gênesis a Apocalipse. Então, é complicado, né? Nós precisamos ler. Ah, pastor, eu já li a Bíblia. Ah, pastor, eu já fiz, né? Vamos ler, vamos edificar a nossa vida. É de muita importância para nossas vidas, né? Ter essa vida de dedicação. Então, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, né? Os vasos que foram roubados por quem? Por Belsazar. Para fazer o quê? Coisa profana. Cuidado com as coisas de Deus. O que é santo, né? Não pode brincar. Não pode fazer coisas santas profanas. Então, os vasos, né? Os utensílios lá que Belsazar usou
né, para tomar vinho ali naquela festa que ele estava dando, naquela festa mundana, e ainda adorar deuses ali de prata, de ouro, de madeira, olha só o castigo que veio sobre a sua vida. Foi morto pelos medos persas. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. O valor, meus irmãos, não estava ali, né? Por mais que eram valiosos na parte de valor, era valioso porque ele era, né, vasos da casa do Senhor. As coisas do Senhor, meus irmãos, não tem preço, né? Então, ele queria devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis o quê? Devolver quadruplicado, né? Tudo que havia cobrado devido. Então, Zaqueu era cobrador de impostos. E, né? Quantas pessoas ali que ele foi, cobrou indevidamente, outro foi, cobrou, né, indevidamente. Quando ele teve encontro com Jesus, quando Jesus foi na casa dele, ele pôs no seu coração que, Senhor, vou devolver quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais do que eu roubei, do que, né, que eu peguei. Então, houve isso aqui no coração de Zaqueu, um despertamento verdadeiro, porque senão ele falou assim, não, vou devolver. Não, mas ele quis, né, devolver conforme era dele. Então, a gente vê que o despertamento, né, verdadeiro tem que ser gerado em nossos corações. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8. Subtópico 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Quando há um despertamento verdadeiro, há um arrependimento, né? O que acontece? O Senhor abençoa. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando do quê? Ungido do Senhor. Está lá em Isaías capítulo 45. Glórias a Deus. Isaías capítulo número 45, o versículo 1, que fala assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha só, profeta Isaías. Quem era ungido? Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu saltarei os nomes dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Então, meus irmãos, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Davi foi abençoado, Moisés foi abençoado, Daniel foi abençoado, até Ciro, que, né, foi abençoado pelas coisas que ele fez. Então, pelo despertamento que ele teve, né, em libertar, em liberar o povo, em ajudar, né, deixar o povo subir. Então, a gente vê aqui, né, na síntese do tópico 3, o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina. Nós precisamos conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Quer ser abençoado? Comece a enxergar a soberania divina. Quer ser abençoado? Comece a ver Deus como Senhor dos céus, né? Então, é de muita importância. Nós vamos ver que tudo por causa do quê? Da oração. Tudo se deu o início na oração. Nós vamos ver, meus irmãos, que os discípulos de Jesus Cristo, eles poderiam pedir muitas coisas para o Senhor, né? Poderiam pedir muitos ensinamentos. Senhor, me ensina a curar. Senhor, me ensina a dar visão aos cegos. Senhor, me ensina, né, a curar enfermos. Senhor, me ensina a multiplicar. Senhor, me ensina a fazer essas proezas do Senhor. Mas os discípulos, meus irmãos,
vendo o exemplo de Jesus Cristo, vendo o exemplo de Jesus, Jesus subia, descia com a resposta. Jesus ele põe as mãos, curava. Mas era por quê? Porque estava em constante oração. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que os discípulos do Senhor eles deveriam pedir tudo, mas eles queriam o quê? Vamos ler. Lucas, capítulo número 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Quem estava orando? Jesus. Estava orando, né? Num certo lugar. Quando acabou sua oração, um dos seus discípulos perguntou assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha só, um dos discípulos falou assim: poxa, aonde nós andamos com o Mestre, as maravilhas acontecem. Aonde nós andamos com o Mestre, há multiplicação, há cura, há libertação. O discípulo foi entender, meus irmãos, que o segredo estava no quê? Na oração. É claro. E ele fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. O interessante, meus irmãos, que a palavra vem falar para nós aqui que um dos seus discípulos, não foi os 12 que chegou no Jesus e falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a orar, Senhor, me ensine. Não, um dos discípulos, ele já teve, né, a intercessão. Senhor, Jesus, nos ensina a orar. Ele não chegou no Jesus falou assim: Senhor, me ensina. Ele não pediu somente para ele, mas ele pediu para os discípulos. Olha que companheirismo. Nos ensina a orar. Eu quero fechar essa lição de número 1, meus irmãos, com a graça divina de Deus, com esse versículo. Peça a Jesus, para que Jesus possa te ensinar a orar. Porque, meus irmãos, a oração, ela pode muito em seus efeitos. E a gente vê que todos os homens, também todas as mulheres que oravam, que buscavam o Senhor em oração, teve o quê? Resposta. Resposta de Deus, meus irmãos, é coisa maravilhosa para nossas vidas. Quem não quer uma resposta de Deus? A resposta de Deus é maravilhosa. Então, que nós possamos continuar em oração. Vamos estar orando pelos outros. Vamos fazer a vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que há um despertamento. Esse despertamento nós precisamos despertar. É o tema da próxima lição, a lição de número 2. Despertamento espiritual, um milagre. Então, nós precisamos buscar esse despertamento. Que seja uma semana de despertamento para a sua vida. Começa a buscar em oração, começa a buscar na palavra, leitura da palavra de Deus, que Deus vai te abençoar. Porque isso, meus irmãos, é um dos princípios divinos em tempos de crise. Amém? Quero agradecer pela presença dos irmãos que estão nos acompanhando nesta live, né? Lembrando os irmãos que hoje, às 18 horas, teremos um grande culto, né? Culto em especial com a família. Será o nosso culto presencial, né? O último culto presencial, porque o nosso prefeito, né? Na tarde de sexta-feira, ele assinou um decreto, né? Que a partir do dia 6, ou seja, amanhã, segunda-feira, né? Um período de 15 dias, nós, a igreja, os templos religiosos, né? Entrarão novamente, né? Não poderão estar com as portas abertas. Então nós iremos, né? Estar com as lives, nos cultos de quinta, né? Culto de milagres e também no culto de domingo. E na escola bíblica dominical pela manhã, domingo de manhã. Amém? Então, vamos, né, respeitar a lei dos homens também. O Senhor deixou, né,
necessidade, baixa o pé, passa um momento que nós precisamos orar, nós precisamos ser igual Daniel, colocar o nosso joelho no chão e orar para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar uma resposta no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade. Então vamos orar, interceder para que Deus possa abençoar. Enquanto isso, meus irmãos, nós vamos glorificando, vamos exaltando a Deus. O Senhor, preparou para nós, esse Facebook para nós podermos levar a palavra de Deus até o seu lar, sua casa, no meio. Esses dias mesmo eu vi uma frase, uma frase que estava na década de 2000, ou seja, na década passada aí, onde falava assim, um cristão falando assim que a internet, era a ferramenta do diabo, e agora, a internet é uma ferramenta de Deus. Tudo, meus irmãos, que nós fazemos com toda precaução se torna, uma ferramenta de Deus. Então hoje a palavra do Senhor está chegando no teu lar, a palavra de Deus está chegando aí, está tendo restauração, está tendo edificação. Louva a Deus por isso, através desse meio, que é um meio que nós podemos usar. Então, se nós podemos usar, vamos usar, Nós usamos com toda, cautelação, para que nada venha sair fora, dos planos divinos. Então, a gente vamos também manter, também conforme a vontade, de Deus, fazer a obra, pregar a palavra, e a palavra vai chegar a muitas almas que necessitam, que carecem da palavra de Deus. Então, lembrando os irmãos, que hoje à noite, às 18 horas, nosso culto presencial. Vem para a casa de Deus, vem cultuar ao Senhor. Você que não pode, está no grupo de risco, nos acompanhe diretamente da nossa live. Irmãos, vamos acompanhar. Irmãos, não é para o nosso ego, não é para o ego da minha pessoa, mas sim para o reino de Deus. Eu vejo que muitos irmãos não entram para assistir os cultos, eu vejo que muitos irmãos não estão ligando, mas a palavra tem que ser pregada. A palavra, meus irmãos, nós fazemos com toda dedicação, e essa dedicação provém de Deus. Os irmãos precisam assistir os cultos. Eu vejo que nós criamos o canal no Facebook, criamos o canal no YouTube, mas principalmente os domésticos da fé, principalmente os irmãos da igreja local, não estão assistindo. Eu peço aos irmãos, como se eu poderia pedir para os irmãos estarem indo ao culto, precisa se alimentar da palavra de Deus. Se os irmãos não estão assistindo, estão se alimentando do quê? Na onde está buscando alimento? Aí depois começa a vir o quê? As batalhas. E se a gente não se alimenta, se a gente não se fortifica, como que a gente vai batalhar? Como que a gente vai guerrear? Então é de suma importância nós estarmos assistindo nossos cultos, que tem palavra de Deus, e a gente segue aqui conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do ministério, o ministério, os cultos estão sendo conforme, de qual forma? Tem os louvores, tem a oração, tem os louvores da harpa, tem os louvores avulsos, tem a palavra de Deus, tudo como se fosse um culto presencial. E muitos, meus irmãos, não ligam para isso. Vai chegar um dia que não vai ter mais. Talvez você vai tentar, não vai ter mais internet, não vai ter mais isso, porque o povo de Deus, o povo que ouvia, o povo que era temente a Deus, o povo que era obediente, já vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Aí você vai pensar, tomara que você não, mas muitos que não obedeciam, muitos que não ligavam para a palavra de Deus, vai ficar procurando culto da palavra, culto isso, aí vem mais nada disso. Amém? Então vamos dedicar, vamos honrar a palavra de Deus, vamos honrar ao nosso ministério, vamos honrar ao nosso pastor, porque o pastor Lima, nosso pastor presidente, fala isso, que é para a gente honrar a Deus, honrar o nosso ministério e honrar aos nossos pastores. Amém? Então, que os irmãos tenham aí uma tarde abençoada, um almoço abençoado, que Deus possa te despertar nessa tarde em oração, como despertou também Daniel. E lembrando os irmãos que às 18 horas nos encontramos novamente. Vai ter uma palavra abençoada, um culto maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente em nossos corações. Você que busca o batismo do Espírito Santo, se liga hoje no nosso Facebook, porque hoje eu tenho certeza
Você estando aí no nosso lar, ou você estando aqui no nosso culto presencial, você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir um renovo espiritual. Em nome de Jesus. Almas vão se render aos pés do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado e será exaltado. Então, amém. Louvo a Deus pela sua vida. Vamos orar a Deus. Meu querido Deus, meu querido Pai, nós te louvamos, agradecemos, meu Deus, por esta primeira lição, a qual nós aprendemos nesta manhã, Senhor, meu Pai, a respeito, Senhor, da oração, Senhor, meu Pai, da obediência, meu Pai. E nós sabemos, meu Deus, que a resposta divina vem de Ti, Senhor, vem do alto, sublime trono, Senhor. Por isso, meu Pai, desperta, Senhor, o Teu povo a estar buscando em oração, Senhor. Como o Senhor despertou ali Daniel, Senhor, a orar, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa despertar cada um nesta manhã, Senhor, a buscar mais de Ti, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, meu Pai, para que as respostas, Senhor, para que o resultado divino venha sobre a nossa vida, Senhor, como veio sobre a vida, Senhor, daqueles que confiaram, Senhor, sobre a vida, Senhor, daqueles que buscaram, Senhor, em oração, Senhor. Por isso, nesta manhã eu te busco, Senhor, para que eu te peço também nesta manhã, meu Pai, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, Senhor, desperta aqueles, meu Pai, que estão parados, Senhor, desperta nesta manhã, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa incomodar a vida dos Teus filhos, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, meu Pai, caminhando nessa caminhada, Senhor, meu Pai, desanimados, Senhor, meu Pai, nesta manhã o Senhor tem poder para fazer isso, Senhor. Eu te peço encarecidamente, Senhor, desperta Teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, venha abençoar nesse almoço, Senhor, venha abençoar nesta tarde, Senhor, aqueles que estão descansando em cada lar, Senhor, que o Senhor possa dar uma tarde de descanso, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, meu Pai, livra, protege, guarda, meu Deus, a vida dos Teus filhos, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, e agradeço, meu Pai, confiando na nossa vitória, como foi na vitória ali, Senhor, seguindo as orações de Daniel, Senhor, seja em nossas vidas, meu Pai, pelo poder que há no Teu santo nome, Senhor, é o que eu te peço em favor da minha vida, da vida dos irmãos que nos acompanham nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus seja concedido, Senhor, a vitória em Cristo Jesus, amém, Senhor, amém. Receba a bênção, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que reina em cada coração, e todos abençoados digam amém, e todos digam amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.